Bem, pessoal, dando continuidade à disciplina de lógica e linguagem de programação, hoje irei falar sobre as estruturas de repetição para de até passo faça, enquanto faça, repita até. As estruturas de repetição são utilizadas quando desejamos repetir determinadas ações enquanto não atingimos um objetivo. Da mesma forma, ao desenvolver nossos algoritmos, deparamos com situações nas quais precisamos repetir um conjunto de instruções até que uma determinada condição ocorra. Nessas situações, utilizaremos comandos de repetição, também chamados ou conhecidos de laço ou loops. As estruturas de repetições ou laços são técnicas de programação que permitem que um bloco de instruções seja executado várias vezes até que uma determinada condição seja satisfeita. Assim, essas estruturas são compostas por uma condição e um conjunto de instruções a serem executadas enquanto a condição não for satisfeita. Então, vamos apresentar aqui a estrutura de repetição para de até passo faça. Essa estrutura de repetição é utilizada quando um determinado bloco de instruções deve ser repetido em um número fixo conhecido de vezes. Então, é utilizado quando você deseja colocar ali um número de vezes que você quer até um determinado valor fixo. Então, a sintaxe funciona para o início, uma variável de controle, uma variável que irá controlar, ou uma variável contadora, de o valor inicial, que pode ser 1, até o valor final, que pode ser 10, um valor fixo determinado, e passa o incremento, que é a incrementação, ou seja, a variável contadora, mais 1 que irá somando aqui com o incremento. E, em seguida, faça, e logo abaixo, o bloco de instruções que deverão rodar aqui dentro dessa estrutura. Aqui finaliza a estrutura do para. E como é que funciona? A palavra reservada para indica o início da estrutura de repetição. Após essa palavra, vem o nome de uma variável que irá controlar a quantidade de repetições do laço. Essa variável deve ser do tipo inteiro e deve ter sido declarada no bloco de declarações de variáveis do seu algoritmo, dentro do bloco var. Depois de definir a variável de controle, aparece a palavra reservada de, que define o valor inicial que será atribuído à variável de controle. Em seguida, aparece a palavra reservada até, definindo o valor que irá encerrar o laço, ou seja, as instruções serão repetidas enquanto a variável de controle tiver valor menor ou igual ao valor final. Por fim, é definido o valor do incremento, através da palavra reservada passo. Esse valor é utilizado para incrementar a variável de controle após cada ciclo de execução. Então, vou mostrar aqui o primeiro exemplo utilizando o algoritmo no Visual G. Então, vamos lá no Visual G. E observem aqui, que aqui começa com a variável, a declaração da variável contador, do tipo inteiro, e aqui abaixo nós vamos ter a variável contadora, o início da estrutura do bloco, da estrutura de repetição. Vamos aqui chamar a variável contador, de 1 é o número inicial, até o valor final. Então, aqui está 5, vamos colocar 10. Passo, aqui ele vai somando, ele vai incrementando com a variável contadora. Então, aqui faça, aqui dentro é que nós vamos colocar o bloco de instruções que serão executadas. Aqui um fim para. Observem que aqui a gente vai imprimir a variável contador. Então, vamos pressionar a tecla F9 para ver a execução. E observem aqui que ele contou do número 1 até o número 10. Se eu voltar aqui no código e alterar até o valor 5, observe que ele vai se repetir até 5. Se eu quiser que ele comece do zero, você vai colocar aqui do zero e vai rodar F9. Observem que ele vai rodar do início do número 0 até o último número. Vamos alterar aqui para 10, rodar novamente. Observe que o início vai ser a partir do zero. Aqui eu vou colocar um novamente. E aqui, se eu colocar passo 2, observem que ele vai somar. Ele vai somar e vai colocar o quê? Vai somando com 1, com 2 e vai somando até o último aqui. Então, ele vai dar como resultado os números ímpares. Bom, então, continuando aqui.
Então, aqui já mostrei esse primeiro exemplo. Agora vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, vamos utilizar, né, um algoritmo que nós já utilizamos aí como exemplo das notas de 5 alunos. Nesse exemplo, sabemos que o bloco responsável pelo cálculo das médias terá que se repetir 5 vezes. Assim, vamos fazer um laço utilizando a estrutura par, tendo como valor inicial 1 e valor final 5, e o incremento 1. Assim, a variável de controle começará com 1, e a cada vez que o laço for executado, ele será incrementado em 1 até chegar ao valor 5, ou seja, o laço será repetido 5 vezes. Então, esse aqui é o código. E vamos lá para o Visual G. Vamos abrir aqui. Nesse exemplo, observem que são as mesmas variáveis de aulas anteriores, a variável N1, que é nota 1, nota 2, média, do tipo real. A variável contadora do tipo inteiro. Vocês podem observar que aqueles códigos para calcular a nota, ela vai ficar dentro da estrutura de repetição, ou seja, ela vai começar aqui e vai finalizar antes do fim par, ou seja, ela vai começar logo abaixo esse bloco de instruções aqui dentro. Então, para começar aqui, vai ser a mesma do exemplo anterior, para contador de 1 até 5, passo 1 faz. Agora, observem que aqui eu estou chamando a primeira nota, e aqui eu estou chamando também a variável contadora, que vai mostrar para qual aluno você vai estar lançando a nota. Ou seja, ele vai repetir 2 vezes esse bloco, vai dar a soma, a média, para mostrar que aquela média daquele aluno, e ele vai também mostrar se o aluno está aprovado ou reprovado. Então, vamos executar o código. Aqui ele vai começar a primeira nota do primeiro aluno, vamos colocar um valor qualquer, a segunda nota do primeiro aluno, e agora ele vai para o passo 2, que vai indicar para qual aluno você vai estar colocando essa segunda nota. A primeira nota do segundo aluno. Vamos colocar aqui o valor. Repetiu já 2 vezes. Observe que ele já está dando a soma, a média, quero dizer. Vamos colocar a primeira nota do terceiro aluno. Repetiu já para a primeira nota do quarto aluno. E a primeira nota do quinto aluno. E aqui finalizou o programa, finalizou o algoritmo. Então, esse exemplo aqui vai te mostrar ali, essa variável contadora vai estar sendo impressa para você saber, aqui, para você saber de qual aluno você está lançando essa nota. Bem, então no outro exemplo, no próximo exemplo, de estrutura de laço, estrutura de repetição, vai ser o enquanto faça. No enquanto faça, ele é utilizado quando um determinado bloco de instruções deve ser repetido enquanto uma determinada condição for verdadeira. Então, enquanto vai ser o início da estrutura de repetição, a condição de repetição, faça. E abaixo o bloco de instruções e o fim da estrutura de repetição. Então, como funciona? A palavra reservada enquanto indica o início da estrutura de repetição. Após essa palavra vem a condição de repetição. Qualquer expressão lógica poderá ser utilizada como condição de repetição, pois deverá retornar verdadeiro ou falso. Caso a condição seja verdadeira, o bloco de instruções será executada. Ao final da execução do bloco de instruções, a condição de repetição é testada novamente, e caso continue verdadeira, todo o bloco será executado novamente, e assim sucessivamente até que a condição de repetição se torne falsa. Então, vamos agora para o terceiro exemplo. Vamos lá para o Visual G. Nesse terceiro exemplo, observem que o enquanto, ele precisa de uma variável contadora do tipo inteiro, a mesma coisa, e observem que ela é contada aqui, ó, ela é contada com 1. Então, ela é contada aqui, essa variável contadora é contada com 1. Então, aqui a abertura, faltou mais aqui. Então, nessa abertura da estrutura de repetição enquanto, então vai ser o enquanto,
a variável contadora for menor que a quantidade finita que você vai determinar, aqui está 5, nós poderíamos colocar 10, faça, escreva, em seguida vai escrever a variável contadora, e essa variável contadora vai receber a própria variável contadora mais o número que a gente vai colocar. Então, vamos colocar aqui mais 1. Vamos rodar o programa. Observem que o valor vai ser de 1 até 10. Então, se eu mudar aqui a quantidade de vezes, ela é bem parecida com a anterior, e rodar, vou tirar o 1, e rodar, vocês podem observar que ele vai de 1 até o 5. E aí, se eu colocar o passo 10 aqui, quantidade limitada, aqui abaixo essa própria variável vai somar ela mesma, vai receber ela mesma, vai somar com 1. E aqui finaliza a estrutura do fim quanto. Bom, essa estrutura do fim quanto, vocês podem observar que ela é bem parecida com a anterior. Bom, então vamos lá para o próximo exemplo. No próximo exemplo, nós vamos utilizar a mesma estrutura das notas, só que com uma diferença, que nós iremos utilizar para apresentar uma mensagem ao usuário se ele deseja continuar lançando nota para os alunos. Então, essa é a primeira parte do código, e essa é a segunda parte do código. Então, voltemos lá no exemplo. Então, nesse exemplo aqui, vocês podem observar que são as mesmas variáveis, N1 e N2, e média, do tipo real, a variável contadora, e observe que tem outra variável aqui, uma variável resposta do tipo caractere, justamente porque essa variável armazenará a resposta que o usuário vai colocar se ele deseja encerrar o laço do sistema, o laço do algoritmo. Então, essa variável aqui, ela vai receber o S minúsculo, você pode colocar em maiúsculo, tá? Mas, de preferência, eu coloquei em minúsculo. Essa variável resposta do tipo caractere, ela vai receber, entre aspas, dupla, porque é um caractere, vai receber o S para o sim. Então, aqui, enquanto resposta for igual a S, faça. Então, essa variável aqui, ela vai ser apresentado a mensagem solicitando a primeira nota para o aluno, vai ler e vai armazenar na memória a segunda nota do aluno, vai ler e armazenar essa variável N2 na memória e vai calcular a média. Então, agora começa a estrutura do operador lógico SI. Observem que aí, tudo aqui, ó, tudo isso aqui é o bloco de instruções que vão ser executados dentro do fim quanto. Então, toda essa estrutura é o bloco de instruções que vão rodar tudo dentro da estrutura de repetição. Então, enquanto a resposta for igual a sim, faça. Ele vai executar todo o código. Observem que logo depois do fim sim, vai aparecer a mensagem para o usuário perguntando se ele deseja calcular a nota de outro aluno. E aí vamos apresentar a mensagem para ele de S ou N, sim, para continuar, ou N para cancelar a execução do algoritmo. E aqui ele vai ler essa variável que foi digitada, a variável S, que foi lançada aqui dentro da variável resposta, e aí ele vai parar o algoritmo. Então, vamos executar. Observem que ele aparece aqui a primeira nota, digita a primeira nota, a segunda nota, e agora ele pergunta, ele vai dar o resultado da média, e vai dar o aprovado, e vai perguntar, deseja executar a nota de outro aluno? Pressione, poderíamos colocar aqui o texto, né? S para sim ou N. Então, coloquei em minúsculo aqui para que o usuário observe aqui qual a tecla que ele vai digitar. Se eu pressionar S, ele vai repetir, eu coloco a nota para o próximo aluno, e ele vai permitir, ele vai apresentar a mensagem perguntando se eu desejo colocar a nota para o próximo aluno. Então, vou colocar não, e o algoritmo foi finalizado. Bom, então, continuando aqui o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu vou mostrar agora
a estrutura de repetição repita até. Então, essa estrutura, repita, ela vai iniciar a estrutura com repita, a variável de controle, que é a variável contadora, até a expressão lógica que vai ser utilizada. Então, essa estrutura repete uma sequência de comandos até que uma determinada condição especificada seja executada através de uma expressão lógica até que seja satisfeita. Então, repita é o início do laço até a expressão lógica que indica o fim da sequência de comandos a serem repetidos. Toda vez que o programa chega a esse ponto, a expressão lógica é avaliada se seu resultado for falso, os comandos presentes entre essa linha e a linha repita são executados. Do contrário, a execução prosseguirá a partir do primeiro comando após esta linha. Então, vamos aqui mostrar o exemplo de uma multiplicação com repita, a tabuada de multiplicação. Então, vamos lá para o código. Observem aqui que eu tenho duas variáveis apenas. Então, eu tenho a M1, que eu estou representando ela aqui como M1 para o multiplicando, aqui, variável M1. A variável M2, que é o multiplicador, a variável M2. Então, aqui, ela também tem uma outra função, que é a de contar. Observem que a M1 é multiplicando, a M2 é multiplicador e também ela tem a função de contadora. Então, só declaramos duas variáveis, M1 e M2. Então, aqui vamos apresentar a mensagem para o usuário indicando que é uma tabuada de multiplicação. Aqui vamos apresentar a mensagem para ele informar o número da tabuada, caso da multiplicação. Ele vai ler e armazenar a variável M1. E observem aqui que essa variável M2 ela vai começar com 0 da tabuada. Eu poderia colocar 1 aqui. Então, ela vai receber 0 porque ela é uma variável que é o multiplicador e também a contadora. E aqui começa o bloco da estrutura da repetição, repita até. Então, repita. Vamos apresentar uma mensagem aqui. Essa mensagem vai fazer o quê? Apresentar a variável M1, que é o valor que foi digitado do número da tabuada, coloca uma vírgula, vai aparecer entre aspas dupla o x, para indicar que é multiplicação, vírgula, vai apresentar a variável M2, que é a própria contadora, vírgula, vai apresentar o igual, vírgula, e vai apresentar a própria variável M1 multiplicado pela própria variável de controle M2, que é o multiplicando e o controle. Em seguida, essa variável M2 vai receber ela mesma contando com mais 1. E aqui nós temos o fim do repita. Observem que o fim do repita tem a palavra reservada até a variável M2 for maior ou igual a 10. Maior que 10. Então, quando ele chegar aqui, ele finaliza a execução do laço. Então, vamos pressionar a tecla F9. Colocar o primeiro valor, se eu quiser a tabuada de 5. E aí, observem que ele deu o resultado aqui. Bom, no mais é só e até a próxima aula.